Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as ovelhas, ele caminha na frente delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas nunca vão seguir um estranho, ao contrário, vão fugir dele, porque elas não o conhecem e não conhecem a voz dele. Jesus contou-lhes essa parábola, mas não entenderam o que queria dizer. Então Jesus continuou dizendo: Eu garanto a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida, e tenham vida em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje dá uma continuidade ao Evangelho de ontem. Jesus é o bom pastor. Ele diz às ovelhas e as ovelhas escutam a sua voz. O próprio Jesus diz isso. E o Evangelho de hoje dá um ressalto sobre essa fala. No Evangelho de hoje, Jesus diz a seguinte frase: Eu sou a porta pela qual as ovelhas têm que passar. Ontem, nosso padre disse que Jesus é um bom pastor e nós somos as suas ovelhas. E quando nós seguimos a Jesus, Jesus nos vai conduzir por dois caminhos. O primeiro caminho é o deserto. Ah, mas tem aquela música que diz que Jesus vai nos conduzir para as águas repousantes, né? Planícies verdejantes, aquela coisa bonita. E como que você diz que ele vai nos levar para o deserto? Porque é necessário, é certo, que nós passemos pelo deserto para que nós aprendamos a perder um pouco do nosso orgulho, para que nós aprendamos a perder um pouco da nossa vaidade, para que nós consigamos ser pessoas de espírito limpo para chegar às planícies verdejantes. Jesus quer que nós entremos no deserto não para que a gente sofra. Eu já falei aqui uma vez. Deus não quer que nós soframos. O nosso sofrimento é decorrência do nosso pecado. Deus não quer que nós soframos. Porém, cada vez que nós pecamos, nós ficamos distantes de Jesus. Nós ficamos distantes de Deus. Então ele vai nos conduzir por este caminho de deserto, por este caminho de oração, por este caminho de problemas, por este caminho de tribulações, por este caminho que muitas das vezes você vai dizer: Eu não aguento mais. Mas calma, Jesus estará conosco. Ele não disse que não ia ser, ele não disse que iria ser fácil, mas ele também não disse que nós não iríamos conseguir. Jesus faz as dificuldades, Jesus coloca as tribulações na nossa vida à medida em que nós conseguimos passar delas, à medida em que nós conseguimos superá-las. E que interessante quando nós tratamos dessa forma, porque o superar a dificuldade não é mérito meu, não é mérito a gente passar da nossa dificuldade. Não é mérito eu ter passado no final do ano. Não é mérito eu ter sido aprovado em uma universidade. Mas é aprendizado. Eu aprendi com aquilo que eu fiz. Eu aprendi com aquela dificuldade que eu tive na minha vida. Não é somente de mérito. Vai além do mérito que é colocado sobre aquilo. Portanto, quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente consegue passar dessa tribulação, a gente não deve olhar para trás e falar só dos méritos. Olha, tá vendo? Eu consegui.
eu fui forte, teve gente que não conseguiu. Não, a gente deve olhar para trás e dizer: eu aprendi isso e aquilo, na graça de Deus, com este problema. É isso que nós devemos fazer. Jesus dá uma chave para que nós entendamos de uma vez por todas o que ele quis dizer no Evangelho de ontem. No Evangelho de hoje ele diz isso. Eu sou a porta. Eu sou a pessoa que entra para buscar as ovelhas. Os outros que vieram antes de mim eram assaltantes e ladrões. Porque o que Jesus diz sobre o assaltante e o ladrão aqui no Evangelho? Jesus diz: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. O encardido não vai fazer outra coisa boa a não ser roubar, matar e destruir a nossa vida. Roubar o quê? Roubar Cristo. Roubar-nos de Cristo. Roubar, ele não vai roubar alguma coisa que te pertence, mas você que pertence para Cristo. Você que pertence para Deus. Roubar-nos de Cristo. Matar a nossa esperança de um dia poder ressurgir na vida eterna, de um dia poder ver estas águas repousantes e destruir a única fé que existe na nossa vida. Isso o encardido vai fazer na nossa vida. Jesus, porém, vai dar vida e vida em abundância. Se a nossa fé é pouca, Jesus vai garantir que a gente tenha fé em abundância, para que a gente nunca perca ele, para que a gente nunca se disperse dele. Uma coisa muito interessante a se dizer é que Jesus se situa como porta, mas primeiro ele explica que existe o porteiro e o dono das ovelhas. Quem é o porteiro na nossa vida? Quem é o porteiro que abre a porta para que nós passamos? Quem? Eu mudo essa pergunta, eu mudo a chave da pergunta. Quem foi que te deu o primeiro estalo na Igreja Católica? Quem foi que te deu o primeiro estalo para entrar na igreja? Quem foi que te deu o primeiro estalo para estar com Cristo? Quem foi que falou para você a primeira vez? Olha, vamos à missa. Quem foi que te convidou pela primeira vez para fazer alguma pastoral? Olha, você tem talento para fazer isso. Essa pessoa foi o porteiro para Cristo. Nós somos, muitas das vezes, porteiros de Cristo e nós não percebemos. Muitas das vezes a gente vira para a pessoa e fala: você tem talento para fazer uma pastoral, fulano. Olha, você podia ir na missa. Você vai gostar. Tá vendo? Você tem talento para fazer isso. Coragem, você consegue. E a gente não percebe que a gente é esses instrumentos de Deus. Muitas das vezes a gente faz as coisas e a gente não percebe que a gente é instrumento de Deus. Muitas das vezes a gente pratica o bem e a gente não percebe que a gente pratica o bem. O que eu falei no começo é interessante. Nós devemos olhar para trás, nós devemos olhar para o começo não como mérito. Parabéns, você conseguiu passar de ano. Não, mas é entender o que você aprendeu que serviu para você passar de ano. Porque isso deve ser colocado em prática nos outros próximos exemplos, nas outras próximas coragens, nas outras próximas coisas. É importante que nós praticamos aquilo que nós aprendemos e não deixemos na gaveta. É importante que ao invés de a gente fazer um quadro colocando o mérito que a gente fez, a gente pega aquele mérito e trabalha com ele. O que eu posso fazer para melhorar aquele mérito? O que eu posso fazer para melhorar aquilo que eu já fiz de bom? Jesus aceita o bom, mas ele está preparado para aceitar o melhor. Continuando o evangelho, Jesus diz
Eu garanto, todos os que vieram antes de mim são assaltantes e ladrões, mas as ovelhas não os ouviram. Jesus dá uma ênfase aqui. As ovelhas não os ouviram. Muitas das vezes, a gente ouve os ladrões, os assaltantes, todo mundo que aparece na rua, menos a voz de Deus. A gente tá com um problema lá em casa. Ixi, fulano. Isso daí deve ser isso daí. Padre Léo já contou uma vez sobre isso, agora que eu lembrei. Vou compartilhar com vocês. Certo dia, a mulher foi no cabeleireiro, se arrumou, ficou bonitinha, né? Fez cabelo, fez unha, né? Colocou aquele vestido novo, ficou esperando na sala. Aí o marido chegou, ela achou que o marido ia ver, o marido passou reto. Foi lá no quarto. Aí a primeira ação que ele fala: cadê a toalha? Não tem toalha. Vai lá ela pegar a toalha pra ele. Que tem silêncio. Ela dá a toalha pra ele, os dois sentam na sala, dá uns 5 minutos vão dormir. E ela vira consigo mesmo e pensa: ele não viu. Como que ele não viu? O que ela vai fazer? Vai perguntar pra vizinha. O que será que pode ser? Ele não viu. Tava lá tudo elegante, as meninas do cabeleireiro até elogiou eu. Falou que eu tava bonita, falou que ele ia, né? E ele não me viu. E aí a vizinha experiente no assunto disse: nossa, você acredita que eu acho que eu sei o que está acontecendo? Sabe o que pode estar acontecendo? Sabe o que pode estar acontecendo? Ele está distraindo. Vai lá e coloca lenha na fogueira. Ele está distraindo. É. Você pensa que ele está aí gostando de você, mas ele está distraindo. Cuidado, de olho. E muitas das vezes a gente escuta. Quem quiser continuar escutando o trecho aí da história, vai lá na pregação do Padre Léo, que eu não vou continuar contando, não. É muito longo, gente. Muitas das vezes a gente escuta essas pessoas, não escuta a voz de Deus. O que será que Deus falou para essa pessoa? Deus deve ter falado para essa pessoa assim: calma. Ele teve um dia difícil no serviço. O patrão pegou pesado com ele. E naquele dia ele teve um dia difícil. Naquele dia o patrão colocou uma meta muito alta para ele. Naquele dia o ônibus atrasou. Naquele dia estava chovendo, ele não levou guarda-chuva, ele esqueceu o guarda-chuva, chegou em casa todo molhado. O pobre coitado sofreu tanto. Mas ao invés da gente escutar a voz de Deus, muitas vezes a gente escuta a voz do encardido, que faz o quê? Mata, destrói e retira a esperança da nossa vida. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos fazer exatamente isto: escutar a voz de Deus para a nossa vida. Ele vai nos dar a vida em abundância. Ele vai nos dar a nova perspectiva de vida. Nós devemos olhar para os nossos méritos, não como méritos, mas como forma de aprendizado. O que eu posso retirar daquilo para melhorar? Para que seja melhor do que eu fiz ano passado. Nós devemos olhar para 2024 e olhar para o que nós fizemos de bom e aquilo que nós erramos. É interessante nós fazermos isso. Olhar para o ano que se passou e falar: o que eu fiz de bem? O que construímos de bem? E olhar para 2024 e também ver o que eu errei. O que eu fiz errado? O que eu errei feio? O que eu não consegui fazer direito? É isso.
Esta é a verdadeira fé e é esta a forma que Jesus nos pede para praticar. Uma boa ovelha sempre está com Jesus e jamais com o encardido. Uma boa ovelha sempre tem esperança de fazer melhor e não cansada porque já está estagnada no pecado. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.